Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de geografia e dando continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso tema, né? Então, vamos ainda de América Latina, só que hoje com alguma particularidade, né? Vamos estar abordando hoje relacionada à questão política, né? Uma política administrativa, uma política gestiva, né? Os modelos de governos presentes, né? Instituídos na América Latina. Então, chamar a atenção de todos para essas características e vamos estar observando, a partir desse nosso primeiro slide, algumas manifestações, né? Alguns surgimentos de modalidades de governo. Aqui no nosso primeiro slide, nós temos a questão da instabilidade política na América Latina. Tem um recorte temporal que mostra de 1953 a 1979, né? Então, há de se compreender, tal qual esse mapa nos demonstra, né? Justamente algumas eclosões, né, de manifesto, de insurgimento político, administrativo, revoltas, né? Vejo que na legenda desse nosso mapa nós temos a questão de golpes militares, né, representado aí por essa estrelinha verde, onde você tem essa observação de que inúmeros países da América Latina ocorreram essa ação, né, de golpe militar, e o Brasil, né, não ficou de fora. Você vê também essa expressão, né, chamado golpe de 64, né? E nós vemos aí outros países também da América Latina com essa representação, certo? É um modelo, por isso, que nós estamos mencionando essa instabilidade, né? Veja que fala de instabilidade, então mostra uma situação que não é estável, né? Mas, pelo contrário, apresenta uma instabilidade, né? É vulnerável a situações políticas. Nós temos algumas áreas que têm a representação de regimes socialistas, né? Você pode relembrar bem aí a questão, por exemplo, na Nicarágua, a questão Cuba, certo? Vamos ver mais à frente, e também algumas possessões de colônia. No caso aí vai representar mais precisamente Guiana Francesa, né, que ainda hoje é um departamento ultramarino da França, algumas possessões que relacionadas a uma não independência, né, mas sim uma dependência de país ainda de origem, né? Então, falar de instabilidade política, a gente lembrar, pessoal, que a América Latina foi e continua sendo um palco dessas efervescências, né? Efervescências políticas no que diz respeito a um certo autoritarismo, né? É sabido de todos que a América Latina se apresentou e ainda se apresenta com modelos administrativos, né, políticos, gestivos ou governos com uma tipologia de autoritarismo, né, uma tipologia autoritária, né? E isso é muito bem representado com os modelos que países da América Latina tiveram, né, ou obtiveram a partir dessas revoluções, a partir dessas regimes, né, que surgiram aí em décadas anteriores, né? Então, onde o governo ele passa a centralizar as forças, a gestão, né, a publicidade, a organização, sem contudo haver um aspecto democrático da coisa, né? Então, quando a gente pensa em um regime, em um modelo de governo autoritário, ele traz essa representação de uma administração por si próprio, né, daquele governo presente naquele momento, e não uma democracia. Então, pense aí comigo, é justamente o contrário de democracia, o contrário de um governo democrático, é um governo, né, autoritário. Então, falar em América Latina,
fala-se nesse autoritarismo presente, né, que se constituiu em muitos países da América Latina, e são fatores que inibem, né, que não deixam surgir ou acontecer a real democracia, né? Então, nós temos aspecto desse autoritarismo bem marcante, bem presente na América Latina. Assim como também, pessoal, outra característica que realmente é ruim, mas que está presente na América Latina, que é a questão da corrupção, né? Então, tanto o autoritarismo como a corrupção foram dois modelos, né, presentes e ainda continua na América Latina, né? Então, e alguns históricos, eles comentam que essas duas vertentes têm a ver com o próprio modelo, né? Modelo que se constituiu essas nações, esses países latino-americanos. Como nós já estudamos anteriormente, a América Latina, ela denota o aspecto de colônia de exploração. Então, essa exploração, ela se deu aí no século XV, XVI, a partir de uma exploração comercial de alguns produtos, de algumas riquezas, de alguns recursos desses países da América Latina, onde a colônia que os colonizou retirava, usufruíam, né, enviando ou vendendo, né, para países, outros países, potências na época. Então, é isso que aconteceu. Então, ele mostra justamente nesse mercantilismo, esse mercantilismo que aconteceu no século XV e XVI, né? Então, isso já trouxe uma separação, uma segregação no contexto social. E até hoje continua, né? Classes divididas, uma segregação social, uma grande massa populacional que não tem uma real assistência, uma real oportunidade, né? Que não tem, podemos dizer assim, um aspecto de desenvolvimento. E uma minoria nesses países que são chamados de elite, uma minoria que tem condições, que são sociedade abastada, abastecida, certo? Então, é um contexto que remonta à histórica que leva a essas expressões que nós estamos falando aqui, a questão do autoritarismo e a questão também dessas corrupções, é marcado por corrupção, foi marcado por corrupção, tem essa tendência aí na América Latina, né? Então, quando a gente falou aí de autoritarismo, lembra-se do histórico de alguns governos que já passaram, né, ou que por recentemente, né, anos anteriores, ainda estão ou saíram do poder, mas que representaram esse autoritarismo, né? E o que caracteriza isso? Caracteriza uma governança centralizada, né, sem a opinião pública, sem a opinião da população, mas que são leis, são regras, são normativas sociais pré-estabelecidas a partir daquele governo ali presente, né? Então, é uma governança de cima para baixo, né? Sem, contudo, a participação das classes mais baixas, né? Sem a participação da população, certo? Nessa tomada de decisões. Então, aqui nós temos os países, você pode observar, esse conteúdo você acompanha no seu material de estudo, pode ler, pode acompanhar, quando se fala do autoritarismo político, certo? E podemos até ratificar esses modelos, né? Por quê? Porque foi construído ao longo do tempo. Para se instalar hoje um modelo altamente democrático, ou seja, um governo bem democrático, é um tanto quanto difícil para os dias atuais, né? Instalar esse governo bem democrático. Porque, apesar do autoritarismo ele ter declinado em algum sentido, mas surgiu um movimento novo, uma situação nova, certo? Que, de certa forma, ainda conduz muitos povos, né? Então, há que mencione a questão dessa dificuldade para se quebrar esse autoritarismo, essa corrupção, né? Na América Latina, é a questão que o povo latino-americano, em sua grande massa, em sua maioria,
precisam primeiro ter condições de esclarecimento, condições de melhorias de vida, condições de vivências, né? Enquanto uma sociedade melhorada, tá certo, pessoal? Então, há quem fale da questão da educação, porque analisamos aí, aqui estamos no contexto da América Latina. Se pensarmos lá a América anglo-saxônica, né, que eu já expliquei isso, que é a outra porção, que é a parte mais ao norte do continente americano, formada por Estados Unidos e Canadá, aí são sociedades desenvolvidas em que o aspecto de democracia ele é bem mais percebido, é bem mais percebido. Então, na América Latina, não. Essa democracia não é percebida, né, de uma forma mais abrangente. Tá certo, pessoal? Então, vamos analisar aqui esse modelo socioeconômico, esse modelo administrativo, ele gerou na sociedade essa dependência, né? Essa baixa escolaridade, esse pouco esclarecimento, essa falta de oportunidades, né? Então, isso é um fator que faz com que a sociedade não desperte de uma forma geral em busca dessa democracia, né? Em busca dessa condição de igualdade, né? Essa condição de melhorias, tá certo? Por quê? Porque foram pautadas dentro desse ideário, né? Mesmo que hoje nós temos movimento, nós temos escolaridade, né? Para alguns sendo favorecidos, nem todos, ainda há de se melhorar muito na América Latina essa questão. Você vê que a América Latina tem índices ruins a nível mundial, né? No que diz respeito à escolaridade, ao grau de produções, tecnologias, a questão relacionada à vivência do povo latino-americano, né, no quesito aspecto ambiental, habitacional, tudo isso ainda tem muitas precariedades, muitas precariedades. E aí faz da América Latina uma análise bem forte no quesito socioeconômico, né? Mas tem a ver com a gestão, tem a ver com os governos. Então, você vê aqui que em décadas anteriores, a América Latina já se transformou num palco dessas efervescências políticas, administrativas, revoluções, manifestos, ditadura, algumas derrocadas, né, de regimes que aconteceram na América Latina. Tá bom, pessoal? Então, a questão aí justamente desse autoritarismo e o que é o autoritarismo, né? Veja aqui, nós vamos estar relembrando que o autoritarismo ele é marcante por essa questão aí, de que da corrupção, de que de domínio, de que de um governo que ele é centralizador, certo? Não há expressividade no povo, não há expressividade em grupos sociais, no sentido das comunidades, mas sempre existiu, né, esse aspecto mais centralizado de governo. Tá certo, gente? Então, isso são a forma de autoritarismo, certo? E o material também aborda outras vertentes, que é o chamado, né? Vamos ver aqui, ó. Querendo passar aqui o slide, ver se dá certo, pessoal. Deixa ele passar aqui, me obedece. Opa, olha aí. A questão do populismo, né? A questão do populismo. E aí, ó, vejam bem, deixa eu passei agora, foi de uma vez, olha aí, né? Governos populistas. Então, o nosso material, você pode acompanhar na leitura, ele faz essa sondagem para a gente, justamente relembrando que, a partir do momento que minimiza o aspecto totalitário dos governos, surge esse ideário de populismo, né? Ou governos populistas. Mas entender o que significa, na realidade, esse populismo, né? O que denota essa ação de populismo. Vamos entender aí o que é. Então, aqui tem um quadro que mostra para a gente alguns governos que foram conceituados como governos populistas aqui na América Latina, né? Então, você observa aí Getúlio Vargas no Brasil, né? Juan Domingo, né? Perón na Argentina, Lázaro Cárdenas, né, no México, né? E esse aqui, esse próximo, né? Esse aqui, tirar aqui do meio, né? Tá, ó.
Valesco e Barra, no Equador, né? Então, vejam bem que é representação aí, perdão, de governos que tiveram esse viés populista, né? Mas vamos entender aqui nesse slide. Populismo na América Latina. Aí tem uma expressão, um recorte temporal de 1930 a 60, ele diz: o populismo foi um dos fenômenos políticos mais marcantes da América Latina durante o século XX. Os governos populistas na América Latina estão marcados por diversas características em comum. Dentre elas, destacamos carismáticos e paternalistas. Olha aí, carismáticos e paternalistas. Como entender isso, né? É o carisma que eles representam ou representaram para o povo. E o paternalismo é que eles têm essa representação de pai, né? Pai de algumas obras sociais, pai de algumas empreitadas produtivas, né? De uma produção fabril, podemos dizer assim, ou pai até mesmo, como alguns até chamam, pai dos pobres, né? Então, isso entra nesse viés do populismo. O outro, controle de movimentos sociais, né? Então, ele vai ter esse controle de alguns movimentos, né, sociais, quer dizer, eles endossam esses movimentos, né? Eles encabeçam, mesmo que estando por trás, mas faz esse levante de movimentos sociais. O próximo, incorporação de classes médias e população e popular por meio de concessões parciais, né? Incorporação é conceder alguns benefícios, algumas ações que favoreçam a essas classes populacionais. Árbitro de conflitos entre velhos e novos interesses, né? Ou antigas oligarquias, né? E a classe média. E modernização conservadora. Então, características aí desses governos que tiveram viés populista. Tem aqui mais uma continuidade. Deixa eu ver, olha aqui, pessoal. Políticas econômicas voltadas para o incentivo à industrialização e substituição de importações. Esse modelo aqui foi até um modelo como o Brasil se industrializou, né? Foi a substituição de importações e criando uma produção interna, né? O desenvolvimento de ideologias nacionalistas que pregavam a união das diferentes classes sociais sob a tutela do Estado, tendo o líder muitas vezes sido confundido ou se fazendo confundir com o próprio Estado. Não é interessante, não? Confundindo ou se fazendo confundir com o próprio Estado, né? Então, o Estado são os organismos de leis, né, que gerem toda a grande nação. E aí, quando ele se faz passar pelo Estado, então ele se camufla, né, esse representante, ele se camufla como ele próprio sendo Estado. Isso aqui nos faz lembrar que, pela história, você pode entender, alguém que já leu, já estudou, quando o rei da Espanha, né, o rei da Espanha, Luís XIV, né, o Luís XIV, Luís XVI, agora confundiu, né, ele vai dizer, né, que eu sou o Estado. Ele diz, eu sou o Estado. Por quê? Ele fala isso dizendo que ele que é a lei, ele que traz as diretrizes, né? Então, ele chamou para si todas as leis, todas as ordens, né? E aí nós temos o fenômeno urbano, que se utiliza das massas para se apoiar, né? Então, quer dizer, fenômeno urbano, quer dizer, a urbanização, então, numa cidade, né, com muitas populações, então ali cria-se as massas. O que são as massas? São os eleitores, os apoiadores, né? Aquele grupo que sai em manifesto, que é a favor daquele líder, daquele representante social, né? Criação de políticas trabalhistas e controle de sindicatos pelo poder público possibilitava um maior controle sobre as massas trabalhadoras urbanas, né? Então, vejo que essa ideia de massificar, né, mesmo fazendo alguns reajustes trabalhistas. Então, junta os sindicatos de trabalhadores e aí ele vai em cabeça ali e traz para si todo aquele povo, né? Então, aí é um modelo desse inovador, né? Então, aquele autoritarismo que a gente falou agora há pouco, ele agora se transformou em um populismo, né? Então, alguém fala que é disfarçado, né? É disfarçado. Então, pessoal, é praticamente isso, né, que nós trouxemos para hoje, tá certo? Um grande abraço para todos e até uma próxima aula, um próximo momento, falando sobre a América
Latina, tá certo, gente? Então, aqui um pouco dessa economia e lembrando do autoritarismo, né? Lembrando aí das ações de corrupções, a falta de desenvolvimento da América Latina e também esse modelo mais novo chamado de populismo. Então, aqui, deixo um grande abraço e até a nossa próxima aula.